Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma aula de filosofia da Escola Estadual Professora Maria Lourdes Ora Moraes. Meu nome é professor Wellington e nós estaremos, então, reunidos para, assim, estarmos dando continuidade daquilo que foi proposto na ementa da aula de filosofia. Nós vamos estar juntos, compartilhando aí com vocês toda essa dinâmica de estarmos desenvolvendo basicamente aquilo que é a nossa aula. Na aula passada, aquilo que já tem registrado aí nos arquivos, é que nós falamos sobre a origem da filosofia, quais foram as suas vantagens, quais foram as suas desvantagens, por que estudar filosofia. E hoje nós iremos estar trabalhando com vocês. Vocês podem aí também baixar esse aplicativo, baixar aí também o slide. Eu posso depois deixar disponibilizado para vocês no grupo o slide. Eu quero disponibilizar agora para que vocês quiserem acompanhar depois, você possa estar então acompanhando aí na sua casa. Você que ainda não entrou no grupo, o grupo aí da filosofia, do WhatsApp, você pode entrar lá, tanto no grupo do WhatsApp, como também no site que foi proposto, que é www.tomfilosófico.wordpress.com. Lá está todo o conteúdo, está toda a matéria, para que você possa, então, realizar até as atividades também estão postadas lá, e também aí já está disponibilizado no WhatsApp esse material que você recebe agora. Então, é um material fácil de nós estarmos trabalhando, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você entra em contato para que você possa estar participando com a gente. É algo simples e você pode fazer as suas manifestações aí e estar junto conosco nesse momento. Beleza, pessoal? Vamos então dar continuidade? Então, como foi proposto, nós estamos falando sobre a origem da filosofia, as suas vantagens, as suas desvantagens, e como todas essas vantagens e desvantagens, nós precisamos entender basicamente o que é filosofia. E aí surge uma pergunta para cada um de vocês que estão aí conectados conosco. Quando a pessoa começa a filosofar? Quando é que a pessoa passa a usar a filosofia? A filosofia, basicamente, ela é um princípio de questionar e de colocar dúvida ou em xeque de alguma verdade. Isso acontece conosco quando nós começamos, desde criança, já a questionar os nossos pais sobre alguns assuntos. Por exemplo, o que é isso? Para que isso? Por que daquilo? Para que serve isso? Então, isso já é um princípio, um fundamento da filosofia. Por isso que muitas pessoas e alguns autores, eles discordam da ideia de que a filosofia surge na Grécia com ali aqueles grandes homens filosóficos e que muitos livros vão estar falando sobre essa origem da filosofia na Grécia Antiga. E falando que, basicamente, a filosofia tem origem, o seu nascedouro, basicamente ali na África. Por isso, há esse questionamento que foi dado nas aulas anteriores. Será que por que todos os filósofos foram estudar na África? Adquirir conhecimento, adquirir experiências, o que fez com que eles estudassem na África, sendo que a origem didática da filosofia, ela tem como a Grécia o principal fator fundamental. E é aí que nós precisamos observar alguns princípios básicos do que é essa origem do conhecimento.
A filosofia, basicamente, ela vai falar sobre a origem do conhecimento. E quando nós falamos sobre conhecimento, essa origem do conhecimento, nós temos um livro muito conhecido chamado Teoria do Conhecimento, e de Hansen. Ele vai trazer a ideia de que o empirismo, ele é a base total deste desenvolvimento do conhecimento. Então, o empirismo, grave esta palavra, empirismo. O que é empirismo? É a experiência. Para Hansen, é a única fonte de conhecimento humano, é a experiência. O espírito humano está, por natureza, vazio, ele não tem nada quando o indivíduo nasce, e aí ele vai, de acordo com as suas experiências, ele vai adquirindo este conhecimento. O empirismo parte dos fatos concretos e o pensamento limita-se a unir diferentes dados da experiência. Então, nós temos dois tipos de experiência. Uma experiência interna e uma experiência externa. Quando nós falamos dessa experiência interna, nós estamos falando da percepção de si próprio. Nós temos essa percepção de nós mesmos. Quando você observa a criança, quando ela passa a pegar, ali bem na fase inicial, ela começa a pegar o seu pé, pegar a sua mão, começa a mamar, a chupar, e ela começa a conhecer, a desvendar coisas novas. Então, isso é uma experiência interna, associada ao outro tipo de experiência chamado de experiência externa. Essa experiência externa é a percepção dos sentidos, sensação, é a ideia que nós temos dos sentidos. Então, quando nós trabalhamos essas sensações, nós temos aí as formas do conhecimento. O conhecimento não é único, existem as suas formas de como eu vou ter essas experiências para adquirir, então, esse conhecimento. E essas formas, ela passa pela sensação, ela passa pela percepção, passa pela imaginação, passa pela memória, passa pela linguagem, o raciocínio e a intuição. Então, nós temos 7 coisas importantes que são formas do conhecimento. Vamos repetir? Nós temos a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, a intuição e o raciocínio. Então, são 7 formas do conhecimento que faz com que nós, eu e você, adquirimos conhecimento. Passamos a conhecer as coisas através dessas experiências internas, quando nós fazemos as grandes reflexões, e externas, quando nós passamos a sentir todas essas coisas. A base de tudo isso é o filósofo chamado Hansen, né? No seu grande livro chamado Teoria do Conhecimento. E aí, nós precisamos entender que, além dessas formas do conhecimento, nós temos também os graus de conhecimento. Quando nós falamos graus, nós estamos falando única e exclusivamente de etapas do conhecimento. O conhecimento, ele passa por etapas até chegar à sua plenitude do raciocínio e da intuição intelectual. Como é que passa por isso? Primeiro, o primeiro grau de conhecimento que nós temos e que adquirimos é a crença. A crença. Nós passamos, então, a crer. O que é esse grau de conhecimento chamado crença? É uma confiança no conhecimento sensorial. É aquelas formas de conhecimento que nós falamos anteriormente. A sensação, a memória, aqui a percepção, a intuição. Então, isso é chamado de confiança no conhecimento sensorial. É fácil você entender isso. Quando você vai à cozinha, você observa lá que a chama do fogão está acesa. Você leva a mão e logo, obviamente, você tira.
Então, porque você teve a sensação de que se permanecer com a mão, iria queimar-se. Então, essa ideia é a ideia do primeiro grau de conhecimento. Você passa a adquirir um conhecimento baseado na sua confiança sensorial. Isso é chamado de crença. Isso acontece nos processos religiosos, isso acontece nos processos de confiança com a família. Então, todo esse processo é básico e importante e necessário para o seu desenvolvimento cognitivo. A segunda parte desse grau do conhecimento é a opinião. Primeira é a crença, segundo é a opinião. A opinião é a aceitação do que nos ensinaram. Então, tudo aquilo que as pessoas nos ensinam, nós passamos a fazer e dar opiniões diante daquilo que nós sabemos e diante daquilo que nós aprendemos. Então, nós aceitamos. Então, você dá a sua opinião. Ah, mas eu acho assim, eu creio assim, eu entendo assim. Então, isso é um segundo nível do conhecimento. O primeiro é a crença, baseado nas suas sensações, nas suas experiências. E a segunda é a opinião, que é a aceitação daquilo que te é ensinado. Tudo aquilo que você aprendeu, você passa, então, a tecer opiniões. A terceira parte desse grau do conhecimento é o raciocínio. Você passa a treinar e exercitar o seu pensamento. Primeiro você experimenta, você tem aquela sensação sensorial, depois você passa a aceitar aquilo que te ensinaram, e em terceiro, você passa a treinar e exercitar esse pensamento. Então, já é um nível mais acima, onde você passa a selecionar, onde você passa a trabalhar as ideias dentro da sua opinião e dentro da sua crença. Por isso, algumas pessoas acreditam em certas coisas e outras pessoas acreditam em outras. Então, isso é muito peculiar quando nós falamos sobre os mitos, também visto por vocês em aulas anteriores. Quando nós falamos sobre mito, o mito é uma narrativa que tenta explicar fatos naturais. Então, de forma bem simples, ele passa a narrar esses fatos naturais de forma folclórica ou de forma bem voltada para as lendas. E aí nós temos que fazer uma divisão aqui entre mito e lenda. Então, os mitos é uma tentativa de explicar fenômenos da natureza. Os mitos é uma tentativa de explicar fenômenos da natureza ou fenômenos naturais. A lenda são narrativas fantasiosas que misturam fatos reais com fatos irreais. E aí, justamente, quando você passa a perceber o grau de conhecimento. Então, a pessoa sai do nível da crença, do nível das lendas e mitos, passa a ter a sua opinião, e aí ela sobe para um nível superior, que é o nível do raciocínio. Ele passa a exercitar esse pensamento de forma crítica, de forma a avaliar todos aqueles ensinos, aquela crença, aquela opinião, ele passa então a exercitar, a treinar e desenvolver esse pensamento. Aí ele parte para o último nível desse grau do conhecimento, que é chamado intuição intelectual. Primeiro nós temos a crença, segundo nós temos a opinião, terceiro nós temos o raciocínio, e em quarto nós temos a intuição intelectual. Conhecer a essência das coisas. Então, primeiro eu creio, depois eu opino, depois eu raciocínio, passo a pensar naquilo, e em quarto eu passo a conhecer a essência destas coisas. Eu passo a perceber se essas coisas são reais
ou se essas coisas não são reais. E esse pensamento é um pensamento muito clássico da época grega, de um escritor chamado Platão. Então, Platão, ele traz esses graus de conhecimento, separando, então, os graus de conhecimento das formas de conhecimento. Então, isso é uma forma de você compreender e estudar mais, porque sempre cai em concursos, cai em provas de vestibulares, essa questão de você separar a forma do conhecimento do grau de conhecimento. Lembrando que as formas do conhecimento são 7 e os graus de conhecimento são 4. Então, você entendendo que os graus são 4 e as formas são 7, facilita você separar ambas essas disciplinas, ambos estes conhecimentos. Como você pode perceber que há uma importância fantástica de você saber por que eu estudo filosofia, por que eu estou estudando esse conteúdo. Qual a importância disso? A importância de estudar filosofia é o próprio conhecimento em si. E é aí que você precisa entender que, através desse conhecimento, você vai identificar, explicar, produzir, desenvolver e problematizar o conhecimento. Então, o conhecimento é importante através da filosofia, porque você identifica o tipo de conhecimento. Você passa a explicar esse conhecimento. Você passa a produzir conhecimento. Você passa a desenvolver este conhecimento. E você passa a problematizar conhecimentos outroras não convencionais e que é chamado de teoria e não ciência. Por isso que os principais filósofos da teoria do conhecimento é René Descartes, John Locke e Immanuel Kant. Então, esses 3 filósofos são os principais da teoria do conhecimento. E, para isso, você precisa desenvolver toda essa gama de propriedade para que você possa perceber que, quando no livro Teoria do Conhecimento, Hansen, ele fala que a única fonte de conhecimento humano é a experiência. Então, ele fala isso devido ao empirismo. O que é o empirismo? É a experiência. Então, ele fala que existe 2 tipos de experiência. A experiência interna, que é a percepção de si próprio, e a experiência externa, que é a percepção dos sentidos e as sensações, e a interna, essa reflexão que você faz. E aí você entra nas 7 formas do conhecimento: sensação, percepção, imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e a intuição. São as formas do conhecimento. Para isso, você tem que entender que essas formas, segundo Platão, esse indivíduo passa a ter os seus graus de conhecimento, os níveis de conhecimento. Que esses graus de conhecimento são, na verdade, 4. Crença, que é a confiança no conhecimento sensorial, a opinião, que é a aceitação do que nos ensinaram, o raciocínio, que é o treinamento ou o exercitar do seu pensamento, e o 4, que é a intuição intelectual, que é conhecer a essência das coisas. Por isso é que nós vamos dar continuidade na próxima aula e você vai ter a oportunidade, então, de rever todo esse conteúdo, saber que a filosofia ela é importante porque ela identifica, ela explica, ela produz, ela desenvolve e ela problematiza este conhecimento. E aí nós estaremos juntos, tirando as suas dúvidas e fazendo com que você possa perceber
a dinâmica real do que é participar e ser um filósofo. Às vezes você pode estar aí questionando, mas eu não sou filósofo. Talvez você não seja de formação, mas que você já esteja praticando a filosofia sem saber, isso com certeza você já está. Você pratica a filosofia e talvez não sabe, porque a filosofia é o exercitar deste conhecimento que leva você a ter uma experiência de aprender coisas novas, de opinar, de criticar e de desenvolver conhecimentos pelos quais você está intimamente ligados. Conto com a sua participação na próxima aula e espero que você possa tirar as suas dúvidas aí no WhatsApp ou até mesmo aqui no Teams. Boa tarde para você e até a próxima aula.